Ficou nervoso. E daqui a pouco, viu? Depois da nossa entrevista, nós batemos com a Eline, nós vamos efetuar o sorteio de 35 anos de Ivan Joias e o brinde vai exatamente para o nosso ouvinte, claro, que merece, né? E a gente aproveita e agradece a todo o pessoal da Ivan Joias por essa colaboração, né? Que não deixa de deixar o programa mais bonito, com mais participação. É só você ligar o 3541 4618 e concorrer. Né? A gente já está aqui até com nossa caixinha a gente já está com nossa caixinha com alguns personagens aqui. Ó. E daqui a pouco a gente vai efetuar esse sorteio. Se você são 10h42 e se comemora. Rosário está nos ouvindo. Está nos vendo. Mandar um bom dia para a Rosária Rebouças, que mudou, deixou a gente, foi para Itacaré. Rosário, um bom dia para você, tá bom? Um bom dia, um abração. E feliz final de semana, né? Liliana Peixinho também está nos ouvindo. Liliana, um abração. O Reinaldo Santana já entrou, está aqui conosco. Um bom dia para todo mundo. Vamos começar o nosso bate-papo, né, minha amiga? Que é bem melhor do que Liliana acompanhando o seu precioso. Obrigado. Obrigado, Liliana, pelo elogio. Tá aqui o nosso Café Todos, que eu adoro fazer o comercial do Café Todos. O nome todo mesmo, meu filho, Paulo. Café Todos já tem o renome, tem até um programa todo pronto para o café, sobre a questão da história do café e tudo. E é uma delícia, né? Eu adoro esse café desse, que é o café embalado a vácuo, é uma maravilha. E diz que a durabilidade parece que é de 1 ano, o Ricardo estava me falando. Você pode comprar. Gostoso. 2018, 2019. Um do 12 Valeu. Isso nosso Café Todos. O melhor café da cidade, o melhor café da região, e vamos conversar com a Eline sobre a questão da educação, né? Vamos começar só o lado bom, porque o lado ruim você já vem. Então vamos falar do lado bom, que o lado bom é o que interessa, né? Eline, bom dia, minha amiga. Bom dia, Beto. Bom dia, seus ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. E é um prazer também a gente lhe parabenizar. Bota aí, Olga, a música de parabéns para ela. É um prazer também a gente lhe parabenizar pelo seu aniversário essa semana, que a gente ficou super feliz. Eu até coloquei aqui o aniversário dele. Obrigada, Beto. E que você merece. Bota aí, Olga, a música de parabéns. Você merece, meu amigo. Foi, eu achei uma coincidência. Eu digo, E agora toda vermelha. Mas é uma questão da educação também, né, minha amiga? Obrigada, a gente comemorar junto com. Normalmente aqui no Face eu faço o seguinte, eu pego no Face as amizades que eu tenho e até os desconhecidos, que tem gente que nunca dá um bom dia, nunca fala nada, nunca se pronuncia, mas eu pego e coloco, né, no programação da semana. Aí quando eu vi a tua, poxa, que coincidência, o aniversário da Eline, aí botei, eu vi à noite e tudo. Ivonete Fagundes está nos ouvindo também. Eu digo, minha amiga, claro que eu vou receber com parabéns, né? E depois soltei, vou botar uma música bem linda. Todas as músicas do seu programa são ótimas. Você tem uma seleção maravilhosa. A gente selecionou por amor, né, minha amiga? Eu ainda não consegui botar certo tipo de música que não acrescenta nada. Aí o pessoal disse, a juventude não vai ouvir. Eu digo, o problema deles, eles é que perdem, porque... Nada ouve. Muitos jovens ainda têm uma sensibilidade musical muito boa. Muito aguçada, né? Sabe discernir o que é de balada e o que é um bom som, uma boa música para ouvir em casa ou num momento especial. Pois, e é o que nos faz ver. Eu acho que até a música, a gente tem que pegar o que é quando a gente ouvir, exatamente para a gente sentir bem, para a gente analisar o conteúdo da música, a mensagem que ela passa, porque tem música que não tem mensagem nenhuma, né? Isso é verdade, isso é e verdade. Você fica chocado, você para ouvir, você não ouve absolutamente nada que ele construa. E no mundo atual, a gente não deixa nenhuma mensagem, né, positiva. Nada, claro que tem momentos que pede uma música só de batidão, como eles mesmos dizem, né? Um carnaval, uma balada,
que eles não vão refletir, mas precisa estar pontuando alguns momentos para ouvir uma boa música, ouvir uma boa letra, saber que outras pessoas também escrevem muito bem, interpretam muito bem aquilo que cantam. Olha, falando em escrever, eu acho incrível, né? Antigamente a carta, eu estava dizendo, meu Deus, o português da gente era muito mais tranquilo, no período que a gente trocava as cartas ou as missivas, como contam, né? Elas, eu acho que acabaram, né? A mensagem por carta, né? A troca de ideias por carta é interessante, né? Hoje são trocas de mensagem rápidas e diretas pelo zap. E olhe lá, às vezes embola tudo, a gente diminui as palavras agora elas são os símbolos, siglas, você não fala mais a palavra completa, né? Não escreve mais a palavra completa. Isso deve danificar o jovem, né? Para o vestibular, por exemplo. Isso sim, mas existem hoje alguns professores que aceitam, né? Se entende que se é compreensível para o outro aquilo que eu escrevo, então eu tenho que levar em conta o que ele queria dizer e não da maneira como está escrita. Eu particularmente não concordo, é minha opinião pessoal. Eu também não concordo. Porque você pode aceitar agora, nesse momento, o VC, o que, como eles escrevem tudo abreviado, mas vai chegar um momento na vida desse jovem que ele vai ser testado, que é a ideia nossa de educação, a educação da escola, ela nos leva a um teste que é o vestibular. Então, nesse momento que você é testado num concurso público que ele, porventura, vá a fazer, o PQ e o VC podem desclassificá-lo na hora de uma boa redação, na hora de uma boa escrita, né? Essa é a grande questão. Agora, o vício é que vai ser difícil de corrigir, né? E hoje você tem jovens que pouco gostam de ler. Né? A grande questão é que hoje tudo está muito fácil. Não é que a internet não veio para nos ajudar, e ajuda muito. Ajuda o professor na sala de aula, ajuda o aluno a tirar dúvidas em casa, porque quando ele não entende um assunto que é dado pelo professor, ele vai para as videoaulas. Muitos alunos fazem isso, então estudam em casa, assistindo outros professores, né, com mais recursos, com a explicação, às vezes até mais compreensível daquele conteúdo. Então, a internet, ela é positiva na educação. Existe, como você deve usá-la, como você a usa, que é o grande diferencial. E esse jovem, ele precisa entender que ele precisa ler. Porque se ele não lê, ele não escreve bem. Eu estava vendo hoje, né, que quem mais vê aqui no Brasil é o povo do Sudeste, né, do Sul. Nós nordestinos vemos pouco, bem pouco. É a grande questão também, Beto, cultural, no sentido de que nós nordestinos, a grande questão é o analfabetismo nosso. A maioria de nossa população que mora na zona rural, ela tem que trabalhar, e nossos jovens têm que trabalhar também. E o acesso à cultura também é caro. E a cultura né? também é cara. Você não tem bibliotecas públicas de boa qualidade. Você não tem quantidade de livros interessantes que chamem a atenção do aluno dentro de uma escola. Você não tem livros agradáveis. É um ou outro livro. Uma quantidade ínfima para um mundo de jovens. Então, você não é estimulado a ler. Mesmo, você poderia dizer, mas no Nordeste tem o cordel. Então, são poucos os que são estimulados. Qual é a nossa raiz? É uma raiz mais trazida para o interior. Então, cadê o cordel? Cadê as prosas, as poesias? Que há muito tempo atrás era muito evidente. E hoje você vê pouco. Você vê muito lá para cima, né? Naquela região do Pernambuco, do Cariri, como eles chamam, você vê muito cordel. Inclusive, tem até locais que eles vão fazer aquelas rimas muito bonitas, muito interessantes. Eu acho bonito. Aliás, eu acho a cultura nordestina linda. É pena que parece que o nordestino não valoriza. Nós precisamos nos valorizar. Resgatar o que é nosso. Precisamos entender e buscar dentro do nosso contexto
Pessoas que chamem a atenção no sentido de valorização, né? Precisamos nos valorizar e principalmente, eu entendo que se eu não leio, eu não escrevo. Eu preciso ser estimulado à leitura. Então, se eu não sou estimulada à leitura, eu não tenho uma boa redação. Eu não sei Com me expressar certeza. muito bem, tanto na fala quanto na escrita. Eu estava vendo hoje uma mulher em Salvador, né, que ela lê 40 livros durante um ano, né? Então, ela está sendo sentida como uma pessoa fora de Fora do ordem, contexto. Né? Porque não é, as pessoas não leem, não se dão ao luxo de parar para ler. Elas se dão o luxo de ir atrás de tanta coisa efêmera, né? E hoje Que a gente você desconhece tudo bem. veja como foi dado até uma certa notoriedade a esse feito. Foi. Porque antigamente isso era normal. Você antigamente, há alguns anos atrás, você disputava com os colegas quantos livros você lia. Quantos livros você já leu? Aí então você começava a correr para ler mais livros do que o colega. E hoje não, 40 livros foram feitos inéditos em um ano. Por quê? Porque esses jovens, a maioria, estão viciados no WhatsApp, viciados numa internet e que jogando, né, apenas jogando, e que não se colocam para uma boa leitura. Às vezes uma música que você ouve e vai ler a letra desta música tem contexto. A leitura, ela não necessariamente ela precisa ser livresca. Ela pode ser uma música, a letra de uma música, ela pode ser um pequeno poema, ela pode ser uma notícia de um jornal. Então são leituras que vão criando um contexto, vão fazendo com que esta pessoa comece a entender e a tirar suas próprias conclusões. E é lindo quando você interpreta uma situação dentro do contexto, aliás, até fora do contexto. O bom é você saber discutir. Eu acho que a juventude hoje em dia, as pessoas hoje, eu observo pelo Face, você bota uma notícia, aí tá lá, curtir. Às vezes você encontra até a pessoa na rua e você viu aqui, não, é só curtir. Como é que curte uma coisa sem ler? Eu fico bobo com isso, mas tem muita gente nos ouvindo. Humberto Santiago, parabéns, Beto, mais uma vez aqui em Salvador, a recepção está boa. Muito obrigado, Beto. Obrigada, Esmeralda de Pindobaçu. Olá, bom dia. Valdinei de Macedo está nos ouvindo. André Luiz Ramos está nos ouvindo lá no Pernambuco, ele está morando bem pertinho do Recife. Júnior está falando que falar da educação é sempre bom, principalmente com pessoas que entendem do assunto. Parabéns, Beth e Alina. Obrigada. Né? Quem mais? A Lilian Pereira também está nos ouvindo, Berto Tiago, Anilton está nos ouvindo, dando parabéns a você. É teu fã, viu? Eu acho. Obrigada. Vou botar ele, pedir ele para ser locutora do programa. Não, essa habilidade é sua. O Orson está nos ouvindo também. Quem mais? Tem mais gente aqui, Júnior. Eunice Araújo. Eunice, um bom dia para você. Está por aqui pela cidade ou está fora, meu amigo? Um abraço. Helenice Lopes também está elogiando a gente, claro. Alex Barbosa também está nos elogiando. Dizendo ao programa, minha professora nos tempos de diocesano. Foi longe. Ele faz cada postagem. Tu tem no Face? Quem? Alex Barbosa, ele fala sobre, por exemplo, Senhor do Bonfim, ele focou a estação. Um dia desse o elogio veio pra gente aqui na Rádio Caneca, que realmente a missão da gente Mas grande, né? é isso que você percebe, a base da pessoa. Então a leitura, ela não precisa ser só a escrita, ela vem de uma leitura de mundo, né, de um contexto. É uma questão de ser atencioso, né, Helena? Muitas vezes você apenas com uma imagem você faz uma leitura imensa da situação ou do processo ao qual você está inserido. Eu admiro muito, e o Alex Barbosa é incrível, eu quero até conhecer ele. Ele, por exemplo, ele já mostrou coisas de Bonfim que a gente... Com outro olhar. A gente nem lembra mais aqueles movimentos antigos. E ele foca tudo, né? Ele traz o passado até a gente. Com uma linguagem mais presente, né? Maravilhoso. Um passado que não nos deixa pensar
pensar numa coisa antiga, demodê, Isso, mas fica uma coisa impressionado. atualizada, algo atual e moderno. E a gente que vive numa cidade que não valoriza o passado, né? É esse olhar, O Brasil ele tem uma inteiro. ele é perspicaz, né, nesse olhar. Eu admiro muito as postagens dele, aí sempre leio, fico Isso é bom. analisando, que eu acho muito bom. Helene, a gente isso também faz parte da educação, né, minha amiga? Essas mínimas coisas, a questão de atenção, a questão de você ler o texto de alguém, né? De prestigiar, porque tem pessoas que olham e dizem, eu vi, eu não curti porque não tive tempo. Mas teve tempo de ler, o que é que custa? Apertar aquilo ali, dar um clique e pronto, né? Helene, a nossa educação brasileira está sendo tão mal comentada por esse mundo afora, inclusive por alguns jornalistas. Tu está acreditando nessa história que a nossa educação realmente está numa grande queda a escolar, né? Porque... Uhum. Beto, é complexo. A nossa educação ela passa por problemas há muitos anos. E o interessante é que nós temos educadores sempre pensando numa boa educação de qualidade. As pessoas que entram, seja no poder executivo, seja um presidente, um governador ou um prefeito, ele nunca vai entrar querendo o mal das pessoas. As ideias, muitas vezes, que eles têm naquele momento são positivas na sua concepção, na sua leitura do problema. Então, a todo instante, se você voltar na história da educação, existem tentativas de melhora da nossa educação. Todo gestor ele vai entrando e vai tentando melhorar. Há quantos anos nós estamos ouvindo a mesma frase? A educação precisa melhorar. A prioridade tem que ser a educação. Sem educação não há desenvolvimento. São frases que muitas vezes viram clichê. São frases que muitas vezes se perdem num discurso político. E, na verdade, essas pessoas elas não querem o mal da sua comunidade, elas querem o bem. Só que, nesse espaço, existem outras coisas. Existem desvios de verba, existem necessidades de formação desse profissional para uma educação melhor de qualidade. Existe a questão do salário desse profissional. Existe a questão da família que deposita nessa escola uma carta dando plenos poderes à escola para educar e ela lava as mãos, ela não quer mais educar, porque é uma parceria, educação é uma parceria. Eu não posso ter de um lado os governantes tentando uma educação de qualidade, porque se entende que se eu tenho uma educação de qualidade, eu tenho um desenvolvimento social e econômico também bom. Se eu não tenho educação, eu não tenho desenvolvimento. Esse é o grande dilema de nosso país. Se eu não tenho educação, eu não tenho desenvolvimento. E aí vão criando métodos e técnicas e buscando alternativas para melhorar essa educação, para fazer esse jovem, essa criança ser inserido nesse processo educacional. E, na verdade, apenas são tentativas. Os governantes eles vão criando métodos, técnicas, tentando organizar as coisas e não vai até o final. Você não acha que eles, quando organizam, quando eles adentram a educação, às vezes até mexe com professores, com mestres, que eu não vou chamar de professor, com mestres que são notoriamente heróis daquela situação, entendem da situação toda, comandam com destreza aquilo ali. Você não acha que eles, quando adentram, não é para atrapalhar uma grande maioria e botar uma certa maioria por aquela questão, eu né? sei. Votou em mim, fez campanha para mim. Aí você está, assim, eu não quero falar assim de micro, município pequeno, eu quero falar do macro, de um modo geral, assim. Desse modo, nesse contexto geral, o que é que acontece? São ideias, são pessoas que estão lá pensantes, se entende que são pessoas que estudaram, que criaram teses e teorias sobre a educação, como caminhar essa educação, qual o melhor caminho para. Então desenvolvem pequenas teorias, pequenas teses, pequenas maneiras de resolver estanque aquele problema e jogam,
seja na instância federal, estadual ou municipal. Joga. E quem é esse trabalhador braçal que está ali para fazer com que a sua ideia ela se transforme? É o professor. Quem está na ponta é o professor. Que muitas vezes não é perguntado a ele se aquela técnica, se aquele método é interessante ou é necessário para aquele aluno que ele está ensinando. Porque muitas vezes aquilo que eu ensino no Sul não se adequa ao que eu ensino no Nordeste. A minha realidade do Sul é diferente da minha realidade do Nordeste. E quando são lançadas técnicas, métodos de educação revolucionários, vem de cima para baixo. Então vem todo mundo fazendo a mesma coisa, com as mesmas ideias, e você vai tentando dentro da sala de aula adequar para aquilo que foi proposto. Então você esquece aquilo que estava dando certo na sua turma, na sua escola, com os seus alunos, e vai adentrar naquela turma com aquelas ideias que são propostas pela Secretaria de Educação do Estado, seja pelo Ministério da Educação. Então não é visto o contexto de cada localidade. A ideia é que o certo seria que cada local tivesse dentro da sua estrutura pensando quais são as minhas necessidades para os meus alunos, o que é que eu preciso naquele momento, naquela comunidade, que é diferente daquela comunidade que está lá no Amazonas. Tem localidades, por exemplo, que precisa ter aula em um certo período diferente das demais do seu município ou do seu estado. E isso não é respeitado. Existe um calendário escolar onde todos devem seguir. Mesmo que aquela comunidade, num certo período, aquele aluno ele precisa ir para a roça, ajudar o pai, porque é época de colheita, é época de lucrar. Então aquele aluno sai da escola. E os grandes problemas hoje que nós temos na educação é a evasão escolar e a distorção seriedade. A evasão, principalmente desses jovens, que é a necessidade do trabalho, né? Então, o aluno nosso, ele frequenta de 6 a 12 anos, então no Fundamental 1, ele está frequentando. Quando ele chega no ensino médio, no Fundamental 2, ele não frequenta mais. Ele começa a sair nos últimos anos. Porque ele já tem 14, 15 anos, 16, ele precisa trabalhar. Ou ele é um neném, como tem esse termo na educação, nem trabalha nem estuda. Então a educação está passando por isso. Está passando por grandes problemas e não são atuais, são bem anteriores. Lamentável, né? É lamentável. Mas aí quando você diz, sim, é a educação do nosso país. O bom é que as pessoas não se acomodam. O bom é que ainda não jogaram a toalha. Não tem mais jeito, é desse jeito. Não. Existem pessoas que acreditam e precisam acreditar. E essa pessoa é aquela que está lá na ponta. É o professor da sala multisseriada. É o professor que ama aquilo que faz. Então, você lendo muitos artigos, você lendo algumas colocações de alguns autores, você percebe que nós, professores, temos que ter essa consciência, e a sociedade precisa entender que sem o professor não existe outra profissão. Nada funciona. Sem o professor não existe o médico, não existe o engenheiro, não existe o arquiteto. Sem o professor, aquele professor que está lutando por um salário mais digno, que está lutando por respeito. Hoje o aluno não tem respeito pelo professor. Hoje a família não tem respeito pelo professor do seu filho. É como se fosse uma obrigação sua estar ali tomando conta daquela criança. Coisa que antigamente não era, né? Quantas vezes nossos pais, tenho certeza que os seus também, chegavam na escola do professor, faça com ele o que for melhor para meu filho. Quer dizer, eu cansei de ver minha mãe me levar no Isabel de Queiroz, quando eu estudei, no estadual. Ela já não ia, porque eu já era mais adulto, mas ela dizia aos professores na secretaria que ela tinha preocupação de que a gente não tivesse
a educação correta. Ela queria ver boas notas, boa aprendizagem, né? E o comportamento da gente era porrada em casa. Essa parte aí vamos pular. Ou bem ou mal. Vamos pular, que hoje em dia uma boa conversa também às vezes resolve. Vamos pular essa parte, vamos pular as palmatórias, os milhos, vamos pular essa parte. De costa para a sala, a costa, cara enterrada na parede. Vamos pular esta parte, que essa parte, graças a Deus, já evoluiu. Os horários de fome, que às vezes ficar sem a merenda, sem a merenda, não vai merendar, porque está de castigo, essa parte não pode mais, essa parte já pulamos. Mas o que é que falta? Falta apenas, e é isso que enquanto professor, todo professor quer, que a família também chegue junto, que a família se incomode com o seu filho. Um trabalho dividido, né? Precisa. Professor na escola. Não existe uma educação só de um lado. Não existe o aluno estar de manhã na escola, abriu o livro, estudou, leu, tentou ler muitas vezes, porque você tem adolescentes, como eu trabalho com adolescentes, que não sabem ainda ler direito. Eles vão passando de série, mas eles não têm uma leitura correta, uma escrita correta. Então, ele está de manhã na escola, de tarde ele está em casa, fechou os livros, só vai abrir esses livros no outro dia, porque não teve ninguém em casa para dizer, menino, senta aqui, bora ver aqui o que é que tem hoje, o que foi que teve hoje, bora estudar, o que é que precisa, qual é o dia da sua prova. Então, é uma parceria. A educação ela só funciona se tiver parceiros, família e escola. Estímulo, muito estímulo, né, menina? Com porque certeza. Os livros já se tornam assim pra gente, porque quando a gente é jovem, a gente acha os livros um tédio, um saco, uma aprendizagem, um saco. Mas quando chegou um determinado ponto, a gente viu o quanto a gente perdeu de tempo, o quanto a gente desvalorizou o que podia nos elevar, né? Com certeza. Incrível isso. E aqui o Alex está dizendo, Aline, em março passado estive em Bonfim, visitando a Biblioteca Municipal. Apesar de quase abandonada, fiquei surpreso ver agora jovem passando a tarde entre os livros, né? Mas concordo com a professora Aline, né? Pois o acervo, está falando que o acervo precisa melhorar, né? O Alex, a Valdemir entrar aqui, o Gilson também está. Gilson, bom dia. Simone Vanderlei está nos ouvindo. Bom dia, Simone. Bom dia, André. Sandra Onofre está nos ouvindo. A Valdinar Rodrigues diz aqui. Admiro a Aline, excelente educadora. Obrigada. Foi pró de meu filho, Fábio Domingues, e seu programa é mil bem. Obrigado também, né? A Rita está nos ouvindo lá da Europa. Mandou um beijo para tu. Mandou parabéns, que sente saudade. Liliana está nos saudando aqui também. Muita gente. A Glória está nos ouvindo. O Gilson, parabéns à entrevistada. Obrigada. O que é que ele está dizendo aqui? Hoje eu estou com o meu óculos de perto. Ana Maria Bertar está nos ouvindo também. Nidia Inácio está nos ouvindo. Aline, eu estava lendo sobre a questão da educação, achei lindo o início, né? Não sei quantos mil antes de Cristo, chegamos em Roma. Agora é incrível a educação. Ela já começou com a injustiça, né? Porque naquela época estudava a realeza, né? O povo chique, o povo rico. Era. Chegou na Itália, a nobreza também italiana começou, né? Na Inglaterra, mesma coisa. Quando chegou no Brasil, foi que ela começou a veio com os jesuítas, né? Exatamente. Eu achei lindo a história do... Aliás, quando a gente lê, eu aconselho a quem está nos ouvindo, aqueles assuntos que lhe interessam, principalmente a educação é muito complexa. Né? Porque existem vários pensadores, várias ideias, várias linhas de pesquisa também. Isso, a linha de pesquisa que eu fiquei impressionado. Que isso direciona a posição de cada profissional. Né? Então, existem linhas de pesquisa. Né? Existe uma educação, a educação no nosso país, o interessante é que você tem
várias vertentes onde você pode seguir. Eu vi até aqui, eu estava olhando, eu fiquei impressionado, porque a gente, incrível, a gente não dá valor a todas as situações. Aí quando você vai lendo, é que você vai ficando, né? Vai vendo 2000 antes de Cristo, o surgimento na Grécia. Mas a ideia é essa, Beto. Eu acho interessante porque você salpica um probleminha, cria o bichinho da curiosidade e aí a pessoa vai e busca conhecimento. É isso que eu digo sempre a meus alunos. Você se interessa por um assunto, você ouviu de alguém aquele assunto, vá buscar, vá pesquisar. Vá utilizar o tio Google, eu chamo o tio Google. Ele se torna básico, né? Porque você hoje não tem o acesso necessário de livros. Na nossa época, as enciclopédias eram enormes, né? Adquirir uma Barça era a coisa mais chique do mundo, era caríssima. Então, hoje os alunos... conhecer também, né? Hoje os alunos têm a oportunidade de ter um instrumento dentro de sua própria casa ou então na sua própria mão, que é o celular, e pode pesquisar qualquer assunto a qualquer momento. Então, o aluno ele precisa ser levado a entender que aquele instrumento que é o seu celular, que está para falar, para tirar foto, ele também serve para ele pesquisar, para ele estimular a sua curiosidade, buscar conhecimento, também está ali. É só uma questão de olhar com a outra ótica aquele aparelho. Pois é, eu estava vendo assim, por exemplo, a escola tradicional, a escola freiriana, a escola montessoriana, a escola construtivista, né? A escola Waldorf, né? Waldorf. Aí fiquei assim apaixonado, eu não sabia que tem essa linhagem toda. Qual é a mais usada aqui no nosso país, Aline, delas todas? Beto, no nosso país é uma miscelânea de linhas de escolas. É interessante porque você tem as escolas particulares, elas usam essa linha construtivista, montessoriana, freiriana, de Paulo Freire. Então, você tem várias linhas. Quando você parte para a educação pública, você não tem uma linha específica. Se você pensar, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma educação voltada para Paulo Freire. A parte da educação mais para jovens e adultos, o EJA, é uma educação mais paulo-freiriana. Você tem hoje uma educação infantil que é uma mistura, um fundamental, um ensino médio que é uma mistura de linhas de pensamentos. Então você não tem hoje uma linha específica na educação do estadual ou municipal, ou em instância, aí nas faculdades, cada uma tem a sua linha. Pode concluir. Aí o que é que acontece? Diante disso, o que foi, nós temos o PNE, o Plano Nacional de Educação, que foi criado. Enquanto eu era secretária, nós estávamos, e aí ele foi... Fechamos o PNE do municipal, Plano Nacional de Educação, que estabelece regras, metas e estratégias e diretrizes para a educação do nosso país até 2024. Ou seja, o município tinha regras a cumprir, metas a alcançar, estabelecia diretrizes para alcançar metas, o Estado tinha por questão também outras metas para serem alcançadas e o governo federal também. O que é que acontece? Lembra do que eu disse na instante? Então são lançados projetos, são lançadas questões que os governos nos lançam e não é posto realmente analisado, estudado, discutido, esmiuçado as coisas. Então é lançado. O município precisa cumprir, o Estado precisa cumprir, mas não é feito um estudo muito minucioso. Esse PNE, o Plano Nacional, Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal também, tem o municipal, tem o estadual. A que momento
o município, o Estado, está parando para analisar se as metas estão sendo alcançadas? Em que momento o governo federal está cumprindo com sua parte, que justamente é a questão de dinheiro, de mandar dinheiro para terminar as creches, que é uma obrigação hoje. Abrigar bem o aluno, né? Os alunos precisa ter creche para que os alunos estejam na escola mais cedo. Em que momento esse recurso é aportado para que esse aluno tenha qualidade? Em que momento é pensada a educação de jovens e adultos para que não haja essa distorção seriedade, para que esse aluno seja inserido no contexto educacional e social, para que ele não fique à margem? Porque chega um momento que esse aluno ele fica com vergonha quando ele está adulto. Ele fica com vergonha de voltar a estudar numa série regular, porque ele já é mais velho do que os demais. Aí ele fica com vergonha de voltar e ir para uma série mais avançada, porque tem senhoras e senhores. Então ele fica nem emprego, nem trabalha. E se prejudicando, às vezes até... Então, hoje o grande gargalo da educação, hoje, não mais são as crianças pequenas. Por incrível que pareça, não mais, do modo geral, no Brasil geral, né? Claro que cada município, cada estado tem suas peculiaridades. Mas no contexto geral, não é mais a educação, a questão da educação infantil, as creches, mas sim o aluno de 14, 15, 16, 17 até 21 anos que está fora da escola, está se evadindo. Esse é um grande problema. Como fazer esse jovem se interessar pela educação, voltar a estudar? Como fazer esse jovem se interessar por aquilo que é dito na sala de aula? Esse é o grande problema, esse é a grande questão do nosso país. Sem essa educação, não tem desenvolvimento. Uma modernidade no ensino, por exemplo, coisas que a juventude, por exemplo, plantar. Né? Mas você tem escolas que já oferecem. Você tem na escola... As do governo? Sim, você tem as estaduais, você tem o Mais Educação, que é um programa do Estado, federal, desculpe, e que vem verbas para que esse aluno seja estimulado. Você tem, aqui em Senhor do Bonfim mesmo, você tem estadual, ali onde era o Cazuza, o centro, esqueço o nome daquele centro, onde o aluno no contraturno ele pode ter aula de teatro, aula de cinema, são pequenas oficinas que acontecem ali. Então, esse aluno ele precisa estar estimulado e entender que sem educação ele não avança. É uma geração que acha que dá tempo mais tarde. Agora não, depois. É uma geração que, neste momento, ela está interessada no Zap, nas festas. Depois ela estuda, depois ela busca qualidade. São poucos os jovens que com 17 já terminaram seu ensino médio, 18, 19 já terminaram seu ensino médio. A maioria ainda está engatinhando e voltando, e voltando, e voltando. Você me fez lembrar esse concurso que eu fiz no ano passado, o concurso do vice-ministro Bonfim. Eu observei, além das caligrafias dos português, e aquilo me dava uma tristeza, porque eu não sei se fui da geração, a gente, às vezes, as pessoas, quando a gente fala, elas acham que é porque a gente está gloriando a geração, mas não é. A gente era o caderno de caligrafia, que hoje a gente tem a letra impecavelmente bonita. Como você tinha alguns métodos tradicionais que surtiram um efeito nessa nossa geração. As letras eram hoje... lindas, né? As letras horrorosas. E um dia eu fiz um teste, eu digo, vamos fazer o seguinte, no dia do concurso eu vou botar, vocês querem entrevista ou vocês querem só a questão de apresentar a ordem, blá, blá, blá. Todos, queremos entrevista. Eu digo, vai valer nota, que vai ser muito bom você falar, né? Foi isso que eu queria para eles. Quando foi chegando perto, todos recuaram. Eu me respeito, né? Fiquei quieto. Mas é essa ansiedade de o que é que vão me perguntar? Será que eu terei capacidade de responder sobre aquele assunto? Né? Então, o jovem hoje, ele fala por pequenas palavras, ele
fala por dialetos, eles criaram dialetos. E na hora que você vai colocar esse jovem para escrever, não precisa estar só no ensino médio. Eles já, alunos de universidade, já têm uma grande, entram na universidade, mas com a grande dificuldade de leitura e de escrita. É verdade. Eu me lembro que o tratamento deles um com o outro, eu não sei se eu acho que o da faculdade também, né? Porque são gerações bem, uma puxando o caminho para a outra. É velho. Aí vi um casal de namorado, ele chamou dela de velho, e ele chamou dela de velho, sem querer, eu estava observando. Gente, velho, coisa estranha. uma... Quer dizer, o sexo feminino sumiu na linguagem de uma maioria jovem, né? Eles veio pra usam, lá, veio pra cá. eles usam uma certa linguagem que eles se definem como modernidade, e se você não entra naquela linha de pensamento deles, você está ultrapassado, você é antigo. Então, é interessante quando você trabalha com jovens, porque você percebe isso. Eles são pessoas, em alguns momentos, muito dinâmicos, muito para frente, muito antenados com tudo, mas também muito carentes, muito sem saber o que fazer da vida. Eles não sabem o que vão fazer da vida deles, não sabem, não entendem não tem uma necessidade futura. O que é que eu estou estudando para? Não, eu estou estudando porque minha mãe mandou, porque eu não sei o que é que eu vou fazer, eu estou aqui, não sei porquê. Né? Então são assim coisas, o tempo ir passando e não tem uma perspectiva futura. Ele não pensa no futuro, não tem gana, né? Aquela vontade, aquela necessidade de terminar logo e ir para uma faculdade, ir buscar um trabalho e melhorar. Eles querem uma melhor qualidade de vida, sim. Eles querem ter coisas boas, sim. Mas não entendem que é através da educação que eles vão conseguir, porque é através de uma boa educação consegue um bom emprego e aí sucessivamente. E hoje, se você perceber, pessoas que terminaram as suas faculdades estão aí desempregadas. Que a gente lamenta muito, né? Então, é preciso também chamar a atenção desses jovens. E aí entra o papel da família também. Porque eu não entendo, ainda não consegui entender onde é que está a chavezinha que desliga. Quando a mãe cuida do seu filho até o fundamental, ela vai para a escola, ela leva esse menino para a escola. Quando chega no ensino médio, ela larga esse menino. Você marca uma reunião numa escola, poucos pais vão. É como se já tivesse a sua independência, então ele agora se vira sozinho. Não, é o momento que ele mais precisa, né? Da mãe e do pai. Fica independente para namorar, para beber. É o momento que esse aluno, que esse jovem precisa. Ele não diz mais, mãe, eu preciso de você, nem ele agarra, nem ele beija, mas ele naquele momento, é o momento mais importante da vida dele, porque ele não sabe o que é que vai fazer no futuro, ele não sabe o que é que ele quer, ele começa a entrar em depressão, porque tem necessidade, essa sociedade louca que nós vivemos, do consumismo exacerbado, ele faz com que esse jovem queira a todo instante um tênis novo, um sapato novo, ele não sabe de onde tirar isso, mas ele quer. Ele precisa, que já é próprio da idade, né? Ele precisa daqueles bens, então ele não tem. E é nesse momento que tem que chegar junto o pai e a mãe e ele entender que esse pai e essa mãe são as pessoas com que ele pode contar. Assistência, né? E essa mãe e esse pai tem que entender que nessa idade é mais importante, talvez, do que os 5, 6 anos. É com 14, 13, 15 anos, que esse menino e essa menina precisa de mais atenção, porque estão sendo oferecidos outras coisas pelas pessoas de fora, a bebida, a droga, a aquisição de bens fácil, né? a prostituição, de maneira muito fácil você consegue as coisas. Os brasileiros que moram lá fora, eu já conversei com vários, eles dizem que a maior vergonha é quando vão passear naqueles pontos turísticos, que veio a maioria latino-americano, entre latino-americanos, a maioria brasileira, estudou tanto rapaz como moço fazendo prostituição, quer dizer, aí morre assassinado, joga em qualquer buraco como se fosse nada. Quer dizer, na tentativa de vida, né?
O que faltou? Educação. O que veio? Sagacidade. E essa vida nossa, essa sociedade nossa, ela também é muito cruel. Você vale pelo que você tem, principalmente junto a esses jovens. Né? E os valores éticos e morais, eles não existem mais. Você vale pelo que você tem. Você precisa estar bem posto, bem vestido na festa da moda, tomando aquela bebida, usando para estar dentro de um contexto aceitável por eles mesmos. E é aí onde a família precisa estar perto. Se eu sou pai, se eu sou mãe e não estou observando isso de meu filho, então eu estou lavando as mãos para esse jovem. Concordo, viu? A Rita Santana está dando bom dia, a Graça Fernandes também entrou, está dando bom dia. A Helena Queiroz botou um bocado de coraçãozinho, está gostando. O Paulo Tolentino está nos ouvindo lá de Portugal, acredito que ele ainda esteja por lá. O Augusto Santana está dizendo que aquilo não é biblioteca, é um negócio de livros. Mas uma grande questão é a biblioteca realmente do nosso município. É um depósito de livros, sim. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram a levar livros escolares. Eu não quero mais aquele livro na minha casa, eu vou levar para lá. Então, lá na biblioteca, vai amontoando livros que não são interessantes, muitas vezes, para esse aluno leitor. Né? São livros de primário já usados, livros de matemática, de português, de ciências que já foram usados. Professores que vão fazer a sua faxina anual, levam todos os livros para lá. Né? Uma parte, então, o espaço ficou pequeno. E aí, onde é que fica a biblioteca? Aqui na pirâmide. Ai, pequeno demais. Então, os livros mais interessantes, o espaço de uma leitura de livros de poesia, romances, ficou ínfimo. São poucos. Triste, né? Triste. Complicado. O Luiz Cláudio Coelho também está nos ouvindo. A Beth Fonseca está nos ouvindo. Lidy Matos está nos ouvindo. Obrigado, minha gente. Muito obrigado. Eu não pensei que a gente ia chegar a tanto glamour de meu vídeo. Você é que é responsável por isso. Você, que o povo adora suas entrevistas aqui no programa. E claro, eu também amo, porque vale a pena a gente dominar aquilo que a gente faz, né, minha amiga? São 11h28. Helene, e o que é que você mandaria assim? Como uma luz, como um energizante para a educação dentro do município, assim, sabe? Dentro da nossa região, porque finalmente a rádio atinge praticamente 50 municípios, né? Então vai, de cada um deles, se alguém tiver ouvido, vai chegar a todos. A mensagem que eu tenho para dar é para os meus colegas professores. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de educar. Né? O professor, ele precisa se valorizar, ele precisa entender que sem ele a educação, o profissional não existe, outro profissional não existe. Nenhum. Nós precisamos ser valorizados pelos nossos representantes governamentais, em todas as instâncias, nós precisamos ser valorizados, mas também, enquanto professor, eu preciso entender qual é a minha função. Não basta apenas eu entrar numa sala de aula e não cumprir o meu papel. Não basta eu brigar e dizer que eu preciso ser valorizado e chego na sala de aula e não faço aquilo que eu estou sendo pago para fazer, que é ensinar. E chega no final do ano, o meu aluno ele não sabe ler nem escrever. Porque a responsabilidade foi minha. Porque nesse momento eu tenho que chamar a família e dizer: a senhora precisa cuidar do seu filho. Eu estou fazendo a minha parte e faça a sua. Então, nós precisamos, enquanto profissionais, nos valorizarmos, sim. Nós precisamos nos respeitar, entender que nós somos importantes, para que o outro entenda e nos respeite como profissional da educação. Nós somos professores. Existem professores por vocação, existem professores que entram apenas por questão salarial. Mas independe. Eu tenho na minha mão pessoas que precisam, que confiam em mim para aprender alguma coisa.
E só cabe a mim, enquanto professor, passar para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, aquilo que ele espera de mim, que é uma educação de qualidade. A aprendizagem é tão boa, eu mesmo agradeço É meus muito professores importante. que eu tive até sempre, hoje porque eu ainda não falei, mas sempre que eu estou aqui no programa, principalmente nessas datas, eu agradeço os professores que eu tive, que eles foram extremamente Porque o professor maravilhosos. apenas acende a luz, né? E você, enquanto vai amadurecendo, vai crescendo, você vai entendendo a importância que a educação teve na sua vida. E o Nós professor, somos passageiros na vida de cada pessoa, né? Mas na vida do aluno fica. Você Fica. vê aqui o elogio Alex. do Alex para você. Eu aqui. E na minha Fábio foi cabeça. meu aluno. Pois é, também da mãe do Fábio, né? Falando, o Fábio hoje é médico. E quando eu falo de professor, eu me lembro de todos os meus professores. Mas os bons se destacam, né? Nós Então, fazemos. são eternos na vida. Nós da fazemos gente. referência na vida das pessoas. Muito. Ou construindo ou destruindo. Nós temos essa capacidade enquanto profissional. É incrível, né? É, porque Não existe um meio, ou tudo Não. ou nada. você estimula, você leva o aluno para crescer. Por mais que ele naquele momento ele desista, mas depois ele vem e volta, ele agradece o seu papel dentro da vida dele. Mas também tem professores que acabam com a vida de um aluno. Quando? Quando não estimula, quando não cumpre o seu papel, que é na sala de aula, ensinar. Isso é muito. É uma missão, quer dizer, aliás, eu acho que toda missão é árdua. Agora, do professor, por ser aquele que coloca a primeira pedra da construção, é cabível ao nosso mestre. Então, E que dali- precisaria ser muito valorizado, muito respeitado. Porque é até. Não tem muito sentido quando diz o seguinte, o nosso país ele só se desenvolve se tiver uma boa educação. Tá, falou a frase linda. O que é que eu estou fazendo para? O que é que eu, enquanto gestor, enquanto representante político, eu estou fazendo para que isso aconteça? Quase sempre não fazem nada, né? Aonde é que eu estou valorizando esse professor? Aonde é que eu estou dando uma melhor condição a ele de trabalho? É complicado. É muita pergunta que vai ficar no ar, que eu espero que com atitude alguém nos responda, né? Porque o falar bonito todo mundo fala. Agora na hora do arregaçar as mangas e mostrar nada. Essa é a grande questão. Aí deixa a gente triste, apático, né? A gente tem que. Mas- Parou num tempo que a gente buscou. Tem Então- épocas que eu estou bem triste mesmo com a minha profissão. Deixa a gente está se preparando aqui para O sorteio? O sorteio. E eu não vi que o Ogmar tenha recebido tanto telefonema. Pois, Né, olha. que já tem um monte. Vai ser bem joias, concorrido né? esse vai presente. ser. Menino, é muito Olha mesmo. isso. E agora, se tu me olhar isso que estava no do Ogmar. Eita. Menino. Eu devia ter falado comigo para me dar 2 brindes. Vários. 35 anos tem que ser vários presentes. A Ana estava olhando o aniversário de lá, que vai ser agora Ah. em julho. E ela estava dizendo, eu quero fazer coisas do depois conte comigo, porque é super importante. Quem está nos ouvindo é a Tauana Santiago, a Cristiane Tauana. Fagundes também está nos ouvindo, e a Mônica, um bom dia, a Mônica Fico. Né? Sim, só para concluir, porque ficou no ar A gente dizendo conseguiu que eu a fiquei. temporada aqui. Que tem momentos realmente que a minha profissão eu sou professora, com muito orgulho, gosto do que eu faço, muito, muito mesmo. E tem horas que você se desestimula sim, mas depois você levanta a cabeça, vai atrás e percebe que se é isso que você quer, você tem como melhorar dentro de 4 paredes, dentro de sua sala de aula, tentando dar o melhor que você puder. Eu estava vendo, foi hoje falando que 40% dos professores falam para os alunos, eu acho que alguns alunos
Porque tem sempre aquele diálogo entre o aluno e o professor, e o aluno diz, professor, eu quero ser igual ao senhor, e blá, blá, blá. Diz que 40% dos professores não desejam que os alunos, quer dizer, eles não querem. Eles não desejam que o aluno adentre a sala de aula e se torne um professor, né? Isso é complicado. Por quê? Porque nós nós somos desvalorizados. Não só por a questão financeira, né? Que isso, vivemos num país pobre, né? Porque o Brasil é um país pobre, então o nosso salário é insuficiente e realmente não importa qual é a profissão que você tenha, você sempre estabelece necessidades para a sua vida, então o seu salário muitas vezes não dá realmente. Né? Então, um dos parâmetros é esse, a questão financeira. Mas uma outra questão, Beto, é a violência também que está muito grande dentro da sala de aula. Nós, professores, não somos mais respeitados dentro da sala de aula. O aluno, muitas vezes, vai por diversão, vai armado para a escola. Ah, não quero ficar na sua sala de aula, sai. Quantos professores apanham de alunos? Quantas histórias tristes? Ele saiu de casa, deixou a sua vida particular lá para ensinar o filho dos outros. E esse filho do outro é capaz de machucar essa pessoa. Então, são questões muito sérias que levam a um professor a dizer isso. Não queira ser professor. Desestimulando o outro, porque é uma missão nobre. Muito, totalmente. É uma missão nobre. A primeira professora que foi professora. Incrível. Porque marcou foi a Jandira Soares, e depois a Ditina. Nós marcamos a vida das pessoas, principalmente das crianças. Nós, professores, marcamos muito a vida das crianças. Inesquecíveis, né? Quando chega na adolescência, não, porque você já está numa fase onde o professor muda muito, 45 minutos, 50 minutos dentro de uma sala, então você tem 11 professores, então a relação não fica muito estreita. Mas quando é um professor só dentro da sala de aula, a relação é muito estreita. Você percebe quando a criança está triste, percebe a evolução dessa criança, percebe se ela progrediu, se ela regrediu, se ela chegou com problema de casa. Então a relação é muito forte. E tem professores que parece que têm um dom. Além de ser professor, tem um dom de ser pai ou mãe. Né? É incrível, abraça a causa. É incrível isso. Meu Deus, como é um jogo assim. Mas é próprio do professor. Não tem como separar muitas vezes, ser só profissional. Mas porque você está trabalhando com pessoas e pessoas têm sentimentos. Preciso. E todo dia aquela pessoa está ali lhe olhando e você vai analisando e aprendendo a observar as reações daquilo. Às vezes os pais não carinham em casa. Não prestam tanta atenção. O professor passa mais horas com a criança do que o próprio pai. Eita, vai ser muita gente. Tá aí, ainda bem que você olha pra isso. Deixa eu embolar um pouco, vai ficar tudo igual. Várias pessoas. Que tem gente que me critica lá. E o que é o presente? Eu nem olho, quem me deu foi a Sandra. Curiosidade, tá vendo? A primeira coisa que eu falei, o que vai o presente? Sempre são presentes bons. E a Sandra, se der tu leva, ela queria que fosse rifado a semana passada. Mas eu digo, não, eu vou deixar a próxima semana, Sandra, porque fica melhor. Né? Mas 35 anos eu soube que a festa lá foi ótima. Foi. Infelizmente não deu para ir. Pois é, ele me convidou, mas como era que eu podia ir? Porque o programa me toma a semana toda. Dia de sábado você não pode ir. Não pode deixar seus espectadores. Eu não gosto de gravar o programa porque não tem graça. Batendo papo, né? Diferente. E o programa gravado não tem graça. O programa tem gravado fica tão sem graça, fica tão ruim pra gente. Aí pronto. Todo mundo fica na expectativa desse seu programa. Pois tomara. Pois caiu aqui. Olha, caiu. Tá aí, gente, vamos fazer o sorteio da Ivan Joias. Tá aqui o brinde maravilhoso de 35 anos. A gente agradece toda a equipe Ivan Joias por esse brinde que vai para vocês. Pode tirar? Pode. Vamos ver agora quem ganhou. Eu tô curiosa para saber o que é. Pois é, agora o pior que eu deixo aqui.
Quem tirou foi aquela menina, Ana Paula de Jesus Santos. A Ana Paula, que trabalha, ela disse que nunca ganhou nada. Ah, aí, ó, tá vendo? Tá aí, Ana Paula. Quem ganhou, o Jairo Sá entrou também. Bom dia, Jairo. Tá aqui, Ana Paula, o brinde, né? Tu vem pegar aqui na emissora. E nosso muito obrigado. Eline, minha amiga que é aniversariante da semana, eu agradeço demais essa aula maravilhosa, essa aula extremamente humana a que você nos deu agora sobre a questão do professor, né? A questão É um da assunto educação, muito mas vasto. ainda muito mesmo. A gente deseja para você, porque pelo menos eu ouço comentários maravilhosos, que você é uma ótima orientadora escolar quando está em sala, né? E a gente, como amigo, a gente fica feliz da vida. Eu tento dar o melhor, Beto. E quando eu acho que eu tô já ficando chata, aí eu resolvo estudar mais e aí vou para outras áreas. Com certeza, eu li aqui logo no início, que antes de receber a pessoa, eu sempre falo do histórico profissional, né? E você realmente é maravilhosa, né? É maravilhoso estudar, é maravilhoso ler. É maravilhoso a gente conhecer. Esse programa só me deixa bem por causa disso. Eu acho que é por isso que eu me renovo. Porque eu sou obrigado a estudar. É bom estudar faz bem. Para depois lutar. A gente só descobre que precisa estudar, a necessidade de que está faltando estudo com o tempo, com o amadurecimento. E com o próprio estudo, né, Lu? Você vai sentindo necessidade de que precisa estudar mais alguma coisa e sempre coisas novas. A semana passada, no aniversário da Evangelho, eu fui falar de joias. Eu ouvi. Descobrindo. Eu Mas eu ouvi fiquei seu tão programa. entusiasmado. Que coisa. Mas isso é bom. Tudo na vida houve um amor. E quantas iniciado, pessoas você não atiçou a curiosidade para estar também buscando mais conhecimento? O bom é isso, é que você vai criando o bichinho da curiosidade. A pessoa vai estudando um pouquinho mais, vai abrindo nos sites, vai lendo mais alguma coisa. Desenvolve todo mundo, né? Quem está nos ouvindo. Isso é verdade. Quem ouviu o comentário agora já vai correndo para saber. Mas a proposta da educação é essa, deveria ser essa, estimular para você buscar mais conhecimento. A minha missão na sala é colocar a sementinha e começar a regar. E vai dar frutos no momento que você começa a também se estimular a ler um pouquinho mais, além daquilo que está proposto na sala de aula, a buscar mais conhecimento, a questionar o professor. Então aí realmente a semente vingou e a planta está crescendo e vai dar frutos. E o Luiz Maria de Petrolina, que nos ouve, também é professora. Luiz, um bom dia para você. Ela sempre nos prestigia. Eline, olha, eu estou super feliz hoje, meu sábado. Estou super feliz porque foi uma aula recebida. Amei, meu muito obrigado, né? E a gente, como foi sua semana de aniversário, a gente mais uma vez deseja para você saúde, amor, paz, prosperidade. Muito obrigada. Enfim, a gente deseja tudo de bom. Isso é o bom. Para você, vai na voz de Thier, Per Amor. Essa música é um lançamento, é lindíssima, por sinal. Ótimo. E muita luz, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí participando do programa. Muito obrigada. Muita gente, viu? Muita gente mesmo. Que ótimo. Eu adorei. Foi saúde. Vou deixar aqui para a Ana Paula entregar. É a Ana Paula mesmo? Ela trabalha lá. Ela me disse, né? Tu nunca ganhou nada. Que bom. E tu vai tirando desde até. Eu vou botar. Você quer ela pega ela lá. Todo mundo viu que foi um sorteio. Pois é. Posso levantar? Olha, mexendo, né? Posso Pode, ir? minha amiga. Ui, vai que tá gravando. Mas é muito baixo para quem é grandão, não? Já eu me sinto não posso falar que tá ligado. Bastante solitária. Já sou anão, aí fico só aqui do lado de fora. Sabe que os pés não batem na mesa.
Olha, obrigado, adorei. Amanhã se tiver alguma coisa lá em casa, eu te chamo. Ou tu vai fazer É, aquela arte? não, eu levo até uns negócios. Vai Mas fazer eu qual? não. Tá lá em casa um balde na sala. não foi, E eu, nada, eu só vou tirar no dia que eles vierem. Mas é. Oh, é tem que muito usar- bom, faz explorar a gente, é demais. Ah, não sei porque pedreiro é assim. ó, É parece tudo que já- treitoso, tudo pedreiro, enrolado. gesseiro, o que mais? Vidraceiro, todo